E em relação ao Daniel Fraga, que a primeira vez que nós ouvimos falar dele na internet foi no teu debate filosófico, acho que era de religião, né, De Matheus? Acho que era de religião. religião, é. Como que você conheceu ele e se você tem alguma ideia de como que tá o paradeiro dele hoje, porque ele acabou virando uma lenda que confrontou o Estado e meio que venceu, né? Ele teve que sair do Brasil, mas conseguiu levar o dinheiro dele. O que você vê aí Bom, o sobre? Daniel Fraga é um herói, né? E eu até fico meio chateado com isso, porque eu tenho um negócio meio assim que eu critico muito o brasileiro, de ele não ser assim. O americano é muito assim. O americano enxerga talento. O brasileiro só enxerga resultado. E não interessa se você tem talento ou não. Pega o Luva de Pedreiro. Que talento ele tem? Pô, talento mesmo. Nenhum. Zero talento. Zero. É um coitado, uma pessoa extremamente ignorante e tal, que tem o mérito de ter feito. Ele fez os vídeos dele, ele tem o mérito. Que ele fez os vídeos dele ali, parabéns pra ele. Foi lá, tinha o celular, andava acho que 4 km pra conseguir postar, ficava o dia Publicava. inteiro. Legal, parabéns pra ele, tá? Mas talento ele não tem nenhum, tá? Nenhum. Mas como ele deu o resultado, ele tem visibilidade, então ele tem patrocínio, ele é apoiado, ele chamam ele nos lugares e tal, ótimo. Então isso é uma característica ruim que a gente tem no Brasil. A gente só olha pra números, a gente só olha pra resultados. E onde a gente deveria olhar pra resultados, que é no governo, que precisava analisar resultados de política pública, aí não, aí eu só olho a intenção, não olho o resultado. Então eu sempre fui um cara que olhei pro talento. Então eu chamei, por exemplo, o Ideias Radicais, o Rafael Lima lá do Ideias Radicais, quando ninguém conhecia ele. Eu chamei ele já há muito tempo, depois ele, no canal até que eu perdi ele tava, e consegui gravar com ele, mas eu chamei ele, quando eu comecei a ver esse cara, eu falei, pô, esse cara é bom, ele tem coisas legais pra falar. Não interessa se esse cara tá bombando ou não, eu quero falar com ele. O Daniel Fraga, quando eu convidei ele, eu não tinha noção quem ele era. Eu vi alguns vídeos e falei, caraca, esse cara... Mas ele não tinha virado aquela lenda ainda. Entendeu? Era nos vídeos só criticando o Estado, na rua, não era? Muito Rua, bem criticado. Com argumentos novos. E é um dos motivos da esquerda querer a todo custo censurar as redes sociais. Porque uma ideia é como um vírus. Ele se espalha como um vírus. Ele se espalha, se é uma boa ideia, se espalha de forma exponencial. Então, o Estado ele quer segurar as novas ideias a todo custo. Por isso que ele quer censurar o Estado. E pô, quando eu vi o Daniel Fraga, eu falei, caraca, meu, tudo que o cara fala 100% ele tá certo. Esse cara tem razão. E é muito curioso que ele falava umas coisas naquela época que eu também questionava. Que se fala muito hoje, porque a democracia, porque eu tenho um governo legitimamente eleito. Mas que legitimidade que tem esse governo? A gente tem uma lei da ficha limpa, onde o cara foi condenado em 3 instâncias e ele pode concorrer à eleição. Eu não posso concorrer à eleição sem um partido me aceitar. Então eu não tenho direito. Então eu não tenho como escolher. Eu não tenho como escolher o candidato que eu quero. Eu tenho como escolher entre os que me são disponibilizados. O que são me apresentados. Então, eu não tenho como conferir os votos das urnas eletrônicas. Eu não tenho. Porque de cada urna só sai o resultado final. Então sai lá. Você votou no A, você votou no B. Tá? Então, sai lá. Né? Uma fichinha dizendo, você votou... teve um voto no A, teve um voto no B. Como são 2 pessoas, tudo bem. Sei que dá pra eu saber isso. O número de pessoas, se dá certo. Mas se sair, se você votou no A e você votou no B, e sair que os 2 votaram no B... Eu não tenho como saber. Eu teria como saber entre vocês 2, porque eu posso perguntar. Mas mesmo assim você pode estar mentindo pra mim. Então na hora que eu vejo lá 100 pessoas votaram e tá dizendo que 60 pessoas votaram no B, eu não tenho como saber se isso é verdade. Então eu tenho um sistema eleitoral que eu não tenho depois como averiguar, como fazer a conferência da votação. Eu tenho um sistema eleitoral onde eu não posso escolher quem eu quero. São as pessoas que são me apresentadas. E eu chamo isso de Estado legítimo. Eu tenho um Estado que faz um referendo, como aconteceu. Primeiro que o Estado brasileiro... Aí não vou nem falar do golpe da proclamação da República, que tem gente que é revoltado com isso. Aí nem vamos falar sobre isso. Mas quando foi proclamada a República... Proclamação da República foi em 1989, né? Isso. Quando teve a proclamação da República, em 1989, ficou estipulado que ia ter um referendo. E agora que nós derrubamos a monarquia... O povo vai escolher um novo sistema de governo. Não sei se vocês sabiam disso.
Por cima. Aham. Então, quando teve a proclamação da República, ficou estipulado isso, ficou registrado isso. Então, derrubamos a monarquia e agora o povo, democraticamente, o povo vai escolher o novo sistema do governo. Que pode ser a monarquia. Se o povo quiser a monarquia, a gente volta com a monarquia. Pode ser o parlamentarismo. Pode ser o presidencialismo que a gente quer hoje. Então, ia ter foi proclamada a República e era para ter um referendo para o povo escolher. Esse referendo, que era para ter acontecido, sei lá, em 1890, ele só aconteceu em 1993. Então ele aconteceu 103 anos depois do que era para acontecer. Ou seja, até 1993, o Brasil ele era literalmente ilegítimo. Até 1993, todo governo foi ilegítimo. Até 1993, porque não houve a escolha. E quando houve a escolha em 1993, já não valia mais. Porque se ela acontecesse em 1890, por exemplo, um ano depois da proclamação da República, eu sei quem que é a família real. Eu já tenho já tá lá. respaldo, já tá lá, eu sei quem são as figuras que vão tomar o poder. Agora ninguém sabe, agora até o povo sabe, mas na época ninguém sabia. Tá, legal, vai ganhar a monarquia. Quem vai ser o rei? Então, a monarquia não tinha chance. Ninguém que tava vivo naquela época continuou vivo pra... Sim, mas você tem os descendentes. Não, sim, mas quem tá votando mesmo pra decidir. Ah, sim, sim. Uhum. Né? Então, o que acontece? Concorda que a monarquia já não tinha chance nenhuma por si só? Uhum. Então não foi legítimo. Que governo hoje é legítimo? Nenhum governo no Brasil ele é legítimo. Nenhum. Até porque as duas últimas eleições que a gente teve, elas foram democráticas? Elas não foram democráticas. Na eleição do ano passado, o Twitter foi bloqueado. Uma das principais redes que a gente tem no Brasil de troca de informação em primeira mão foi bloqueado. Curiosamente, durante o período eleitoral. E eu tinha certeza, eu falei antes de ele ser bloqueado. Ele vai ser bloqueado porque tem eleição. Já sabia que ia ser bloqueado. E na eleição anterior, a gente teve de 2022, a gente teve censura imposta. Não, vamos ter uma censura só até outubro. Que é anticonstitucional, tá na Constituição sobre a liberdade. Então você vem me falar de governo legítimo? Que governo legítimo? A gente não tem governo legítimo. Como eu falei, a gente ficou 103 anos aí de ilegitimidade escancarada, que não teve o referendo que era pra ter quando teve a proclamação da República. E depois depois que teve o referendo, ele é tão inútil que em 2005 teve o referendo pelo desarmamento, que o povo optou pelo armamento, o povo falou, não, a gente quer ter arma. E o governo chegou, legal, vocês votaram, o que a gente vai fazer? Ignorar o voto de vocês, ignorar o referendo. E veio o PT e veio com o Estatuto do Desarmamento. É esse governo que diz ser democrático? Que não respeita, inclusive, um referendo? Não respeita o voto popular? Então, desculpa, não tem democracia no Brasil. Não tem. E várias outras questões também, que desde a adolescência a gente já pensava, né, do imposto também, né, Matheus? É, que imposto, sonegação é um crime sem vítima, que ele postou o vídeo, aí você só ouvia a vida toda professor esquerdista falando isso, aquilo é seu pela primeira vez, não, faz sentido isso aqui mesmo. Né? Quem que tá sendo lesado se você tá sonegando o imposto? Então, mas na verdade, se eu preciso de uma quantidade de dinheiro para pagar os custos do Estado... No final das contas, é o pagador que não tá sonegando. É a mesma coisa. Eu gosto de fazer muita analogia de governo, de Estado com condomínio. Se você não paga o seu condomínio, do seu apartamento, os outros vão ter que pagar mais. Ou menos serviços serão oferecidos. Então não é um crime sem vítima. Isso, por esse lado faz sentido mesmo. Se a gente aceitou. Porque quando você entra num condomínio, você aceitou aquelas regras. Eu nunca aceitei essas regras aí do Estado. Eu nunca assinei esse contrato social, eu não assinei. O imposto não é opcional, né? Isso, e eu não quero, aí que tá. Como eu falei, o Estado ele começa a avançar num monte de coisa, por isso que tem que ser feito aqui no Brasil o mesmo que está sendo feito nos Estados Unidos. Eu tenho que olhar todos os gastos desse país linha por linha. E tudo que for desnecessário, a gente precisa tirar. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Lá em Guarulhos tem um instituto chamado Instituto Cobra Coral. Vocês sabem quem é o Cobra Coral? Não. Cobra Coral é um espírito, que ele já foi Abraham Lincoln, tá? Já foi George Washington, tá? E hoje ele é um caboclo lá em Guarulhos. Ele cansou de ser gente famosa. O espírito cansou. O espírito foi George Washington, foi Abraham Lincoln. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou hoje reencarnar num caboclo lá no interior de Guarulhos. Ele reencarnou num cara lá em Guarulhos. E esse cara, ele tem poderes místicos. Tá? Ele faz a dança da chuva e a dança da não chuva.
Ele faz parar de chover ou ele faz chover. Eu acho que ele tá dançando pra caramba agora, porque tá só tendo enchente. Agora, né? Eu acho que ele comprou o disco lá da Single Ladies e tá um desespero lá do desgraçado dançar. O PSDB ficou anos pagando aqui em São Paulo o Instituto Cobra Coral para que não houvesse chuva em dia de eventos esportivos. Dinheiro público mesmo, do povo. Dinheiro seu que está sendo roubado, não existe dinheiro público. Dinheiro das pessoas que estão sendo roubado pra eu pagar um índio, que nem é índio, é só o espírito que diz ele que é de índio, pra ele dançar pra não chover. Então, esse gasto, se você quiser lá pagar pro índio dançar pra não chover no seu casamento, é problema teu. Eu acho que todo mundo vai concordar que o Estado não tem que pagar por isso. Porque primeiro que não tá resolvendo. Olha as enchentes que a gente tá tendo aí. Não tá dando certo. Não tá dando resultado. Vai ver que é porque pararam de pagar, né? Vai saber, né? Entendeu? Então, a gente, como esse é um caso que eu descobri por acaso por morar em Guarulhos. Como esse tem 1 bilhão. Então, se você for olhar na ponta do lápis, se duvidar, dá pra você reduzir o custo do Estado fácil pela metade. Fácil. Até mais ainda, é sem muito esforço pela metade. Olha o que o Elon Musk fez o Twitter. Mandou 80% das pessoas embora e o Twitter funciona melhor do que nunca. É só ele foi vendo, não, demitir esse número de pessoas aqui, mudou alguma coisa? Nada. O resultado não mudou nada, vamos Nada. demitir um pouco mais. Foi demitindo, viu que não precisava E dá pra fazer isso com o Estado. Tá? Dá pra fazer isso com o Estado. Tá? Aí você fala assim, pô, mas eu vou demitir um monte de gente do Estado, eu vou criar um problema gigante de desemprego. Se o meu imposto ficar pela metade, agora eu vou pagar a metade. Vai sumir IPVA, vai sumir IPT, eu não vou pagar mais nada disso. Você acha que eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou rasgar? Eu vou queimar? Não, eu vou viajar mais, eu vou comprar outras coisas. Eu vou gerar um monte de emprego em outras áreas. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que, em vez de eu ser roubado, ser extorquido pelo Estado, eu vou estar pagando por coisas que eu vou estar aproveitando e que eu quero. Eu vou estar pagando por veículos, por viagens, por shows, por cinema, pelo que eu quiser. Mas liberdade econômica você vai às vezes empreender, porque o Estado não vai estar lá te empurrando o tempo todo. Então, por exemplo, nós temos uma empresa que ainda não deu lucro. A real é essa. Exato. Só que aí o imposto que nós pagamos não é em cima de lucro, porque senão nós não pagaremos nada. É em cima do faturamento. Sim. Então nós estamos há 1 ano já faturando, pagando, mas se for ver na última ponta, essa empresa não tem lucro ainda. Mas é isso que é o Estado. O lucro é de todos nós. O prejuízo é só seu. Então o Estado não quer saber se você tá ganhando ou se você não tá ganhando. A gente vê o pessoal reclamava, por exemplo, você faz lá uns vídeos lá pro YouTube. Aí você ganha um dinheiro. Pro Estado, aquele dinheiro que você recebeu é um lucro. Mas e os videogames que eu tive que comprar? Os jogos que eu tive que comprar? Os equipamentos que eu tive que comprar? Então, às vezes, todo aquele dinheiro que você recebeu não paga o investimento que você teve que fazer. Mas o Estado não quer saber. Você tem que pagar imposto. Então, eu pago pra trabalhar. É uma coisa incrível. Então, você tem uma escravidão nova aqui no Brasil, né? Aquela história que fala, toda vez que alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.